diversas piadas, e ele continuava. Porém, algumas piadas podem ter afetado gente que não era para ser afetada. Tá rindo por quê? Daqui a pouco... Porque não, calma aí. Eu sabia que você ia fazer isso. Essa sua risada no futuro pode ser considerado como ofensa para quem é homossexual. Correto. E você pode ser condenado nessa mesma lei. Realmente, 8 anos, cara, eu só acho razoável o cara tomar 8 anos se o cara que tá roubando um patrimônio, um carro, tomar 40 anos. Se o cara que cometeu um assassinato tomar a pena perpétua. Se o cara que é um pedófilo tomar pena de morte. Porque eu acho que a capacidade de propagação do cara que está sentado aqui no microfone, igual você, Glauber, é muito maior. Uma coisa, Glauber, você ali embaixo na calçada e você ofendeu uma classe social. Outra coisa, você vir aqui com a capacidade que tem o seu programa e você falar de uma classe social. Essa condenação do Léo Lins é um tiro no pé de quem tenta limitar a comédia, porque ela foi demasiadamente exagerada, passou todos os limites. Hoje é o comediante Léo Lins que está sendo condenado à prisão, que está sendo condenado à multa milionária, que gente corrupta, condenada, não teve a mesma condenação que ele. Hoje é o Léo Lins. Amanhã vai ser o seu portal jornalista, vai ser o seu portal blogueiro, vai ser o seu vídeo de YouTube. O que você diz hoje pode ser considerado pensamentos antidemocráticos. Agora, curioso é a repercussão na internet, que tem muita gente na internet condenando e reclamando e defendendo o João Neto, mas em relação ao Léo Lins, acho que as pessoas estão mais comedidas ou também com medo, né? Porque se foi interpretado que o show de piada pode ter uma punição, por que não interpretar também que quem está ali defendendo o Léo Lins ou dizendo que ele está certo também não pode sofrer a mesma punição? Batata, 2 pesos, 2 medidas, e não pode esquecer que tem um caso ainda dos artistas, que também é artista, e que através da música eles também propagam coisas, né? Que aí tem um caso da MC Pose. Por favor, Batata. Primeiro ponto, o advogado. Que seja bem claro, se você... Muita gente se preocupa com o que vão falar. Eu tenho preocupação com a verdade, que é o nosso programa. E ali foi claro e evidente que ele deu porrada na mulher, ele é um bom safado, tinha que ficar 30 anos lá preso. Gostaram? Legal, mas tem que ficar mesmo. Covarde. Então ele tinha que ficar logo 50 anos. E se tratando do comediante, eu acho que nós temos que ter o direito de expressão. Tem que ser livre o direito de expressão. Mas nós não podemos verdade com libertinagem. Ele já era alvo de diversos processos. Não foi um processo. Foi diversos processos, diversas piadas. E ele continuava. Porém, algumas piadas podem ter afetado gente que não era para ser afetada. Obviamente, juntou-se um caminhão de processos e uma condenação desse tamanho. Então, não foi um ato, foi diversos. Eu acho que devemos ter o direito à livre expressão, sim, mas se confundirmos liberdade com libertinagem, vai virar uma balbúrdia. Isso é claro e evidente. Se tratando do MC Pose, logicamente é isso. Ele usou o direito de expressão para fazer o quê? Pegar a liberdade que se dá para se transformar em libertinagem. Na minha concepção, a explicação é meio óbvia, entendeu? Embora, se você olhar a grosso modo, genericamente, dá a impressão que o cara dá uma porrada numa mulher, é muito menos lesivo, né? É muito menos agressivo às leis do que o cara contar uma piada de mau gosto. Em compensação, olha o que faz uma piada de mau gosto para uma população, se você analisar como um todo. Fizer uma piada de um deficiente físico, quantas pessoas ele atinge? Uma piada de mau gosto
em referência à discriminação racial, quantas pessoas eles atingem? Isso deve ser analisado. Então, que tem um sentido e uma razoabilidade, uma condenação do humorista, é isso? Se você analisar a quantidade de coisas que ele foi condenado, ele não foi condenado por um ato. Não é uma piada. Foi diversos episódios que foram se juntando. Não é uma piada específica que ele falou de uma coisa específica. Ele já era alvo de diversas situações parecidas. Então, isso faz com que ele tome porque a pena de discriminação, no caso dele ali, ela não foi específica a um único ato. Se você observar, existem diversas condenações, assim como acúmulo, assim como situações agravantes que foram provocadas por piadas adversas. Batata, eu tenho que discordar de você, cara, porque é o seguinte, eu tô até com a decisão aqui no meu celular procurando, mas como você encerrou a tua fala, eu não tive tempo ainda de achar. Por exemplo, no caso do crime do artigo 20, parágrafo 2º da Lei 7.716 de 89, é uma lei que foi reformada, acrescentada, como o Miquel falou, em 2023. O juiz coloca que, consideradas ofensas proferidas, no mínimo, contra 8 coletividades, isto é, pessoas idosas, gordas, portadores de vírus do HIV, nordestino, judeus, evangélico, homossexuais, negro, indígena. Minha pergunta para você, Miquel, tu tá contando aí, né, ô Batata, 8. Por favor, câmera no Batata aí, ou então pode botar a câmera aberta aqui para nós dois, mano, volta. 8. Disso aqui, ô Batata, você se considera qual dessas 8 aí? Você é idoso? Quase. Tá, quase então não é. Você é gordo? Não. Tá. Você tem HIV? Não. Também não, né? Você é nordestino? Não. Tá. Você é judeu? Não. Tá bom. Você é evangélico? Não. Eu sou. Então eu vou me incluir aí também. Você é homossexual? Não. Também não? Não, Glauco. Tá rindo por quê? Daqui a pouco... Porque não, calma aí. Eu sabia que você ia fazer isso. Essa sua risada no futuro pode ser considerado como ofensa para quem é homossexual. Correto. E você pode ser condenado nessa mesma lei. Só para terminar, você é indígena? Não. Você é negro? Não. Tu também... Pô, tu é o quê? Tu é russo? Tu é branco? Tu é Não, alemão? Eu sou pardo. Então tu é negro. Pela lei. Tá bom, então vamos lá. Eu sou descendente. Conceitualmente, os negros são os pretos e os pardos. Certo. Tu é pardo? Sou pardo. Então tu é negro, tá bom? Tá. Então tá. Então você como negro e indígena, eu acho que tu tem também um traço indígena, mas eu não sou eu que defino, é você. É Tá. isso que eles definiram, é sim, tá bom? Inclusive você poderia se considerar mulher, você poderia se considerar um cachorrinho, você poderia se considerar até uma loira ou um loiro. Beleza. Aí, se eu achar que você não é isso e se eu fizer uma piada contigo, eu posso ser enquadrado nesse artigo 20. Cara, na boa, é razoável para você, evangélico, idoso, gordo, que alguém tome 8 anos de prisão em regime fechado por supostamente ter ofendido a coletividade de evangélico? Então eu vou falar aqui, como é que se fala? Local de fala? Eu tenho local de fala como evangélico, né? Eu cultuo lá meu culto, leio a Bíblia e me considero evangélico, tá bom? Cara, na boa, não é razoável. Não é razoável. 8. Cara, isso aqui é a interpretação do juiz e do legislativo brasileiro. Para começar, né? Agora, alguém botou essa merda como lei, a sociedade se calou. Então, parceiro, a regra vale. O juiz vai pegar isso aqui e vai condenar o cara, realmente. Mas o meu questionamento é o seguinte, cara. Aonde está o nosso valor social? A nossa coletividade? Realmente, 8 anos, cara, eu só acho razoável o cara tomar 8 anos se o cara que está roubando um patrimônio, um carro, tomar 40 anos. Se o cara que cometeu um assassinato, tomar a pena perpétua. Se o cara que é um pedófilo, tomar pena de morte. Agora, porra, eu me recuso
a estar aqui no microfone, apesar de ter que respeitar a lei, porque eu não respeito só quando eu concordo, eu sou obrigado a respeitar. De eu ter que respeitar uma decisão judicial, eu não poder questionar e causar reflexão com quem nos assiste, que é irrazoável. Num país que MC Pose canta crimes descaradamente, porta uma arma na cintura, pega num fuzil, tem relação com faccionário, num país que homicidas e que, cara, pessoas que estão aplicando golpe na internet não tem essa penalidade. Então, o erro começa no legislativo, continua na interpretação do juiz e a forma de politizar através do direito. Então, Batata, só essa reflexão, eu sei que eu estou discordando de ti, né, cara? Mas, assim, são 8 anos, irmão. Você é polícia há quantos anos? 25 anos. Eu sou 25 anos. Quantas vezes você viu, só para completar, irmão, me perdoe, quantas vezes você viu um criminoso alcançado por você que está apavorando a sociedade de fato, seja gordo, seja preto, seja evangélico, seja idoso, seja qualquer coisa? Porque a arma, a ponta do fuzil na cara do gordo, do negro, do branco, é tudo a mesma coisa. O trauma é o mesmo. Quantas vezes você viu um cara que fez uma cena dessa levar na delegacia e você foi depor, porque você como policial, você prende a presença na delegacia, na condenação você vai lá como testemunha, eu não sei exatamente o tratamento jurídico. Quantas vezes você viu uma condenação de 8 anos em regime fechado? Por favor, contribua com a gente. Vamos lá. Não, realmente é muito poucas vezes. Eu hoje estava depondo por 5 presos lá na região do Itaguaí. E provavelmente a pena deles não ultrapassará de 5 anos. É apenas 6 anos. O que eu disse para você que não é que seja razoável o cara contar uma piada. Existe o seguinte, estamos realmente se perdeu a razoabilidade e a proporcionalidade frente do que você pode falar no microfone, baseado no direito de expressão. Esse é o fato. Não é porque você tem o direito de expressão, Glauber, que você pode respeitar qualquer categoria. Seja ela chincalhando de forma que você ache melhor. O fato de o cara ser gay, o fato do cara ser negro, o fato do cara ser aleijado ou coisa parecida. Por quê? Porque se você ofende a pessoa, isso é claro e evidente, pô. É evidente, isso é lógico. Agora, é razoável uma pena de 8 anos? Isso eu não disse. Eu disse que a libertinagem, ela realmente acontece. E que eu achei que o Pose foi legal ele ter solto? Não. Eu queria que ele tomasse 100 anos, mas não pode. Eu vou fazer o quê? Porque eu acho que a capacidade de propagação do cara que está sentado aqui no microfone, igual você, Glauber, é muito maior. Uma coisa, Glauber, você ali embaixo na calçada e você ofendeu uma classe social. Outra coisa, você vir aqui com a capacidade que tem o seu programa e você falar de uma classe social. É muito mais ofensivo, atinge muito mais a sociedade. E essa proporcionalidade que tem que ser levada em conta. Ele é um cara que vai na internet, midiaticamente, ele é formador de opiniões, pô. Assim como o Pose faz. Por isso que eu acho que ele é criminoso. É por isso. Não porque ele canta, é um MC. Não, pô. Não. Mas a voz dele contamina sim. Assim como um humorista, como nós, temos que ter responsabilidade no que falamos. Agora, é razoável o cara tomar 8 anos e o outro que meteu a porra da mulher e nego fica passando a mão na cabeça desse safado a tomar 4 anos, ele tinha que tomar 20. E se ele sair, eu tenho o prazer de falar 20 pra ele. Batata, me conta uma piada agora e me faça rir, sem falar que minha língua é presa, que eu sou pequeno, ou sem me zoar, que eu sou nordestino, ou qualquer coisa. Então, o que tá em jogo aqui é o seguinte, não é que o cara chegou na rua ali e ofendeu. Quem é vítima? Me diga, quem é vítima? Porque assim, se eu virar pra você e falar, teu gordo, safado, te ofender, de repente você pode se sentir ofendido. Se eu negar o acesso seu
porque você é homossexual, ou porque você é negro, ou porque você é amarelo, ou qualquer coisa, você é uma vítima de um abuso, de um avanço meu em cima dos seus direitos. Concordamos? Isso é razoável. Agora, gente, vamos lá, quem é vítima? Então, o cara que foi lá no show, ele pagou para ver uma piada. Ele pagou para rir. É um ambiente fechado, é um ambiente privado. É a mesma coisa se eu for no Maracanã, o cara xingar lá e falar assim, porra, favela, ó, o flamenguista favelado, e eu me ofender. E eu ofender a coletividade dos favelados. Daqui a pouco vai ser condenado. O que nós estamos falando é uma razoabilidade e um convívio coletivo. Porque é o seguinte, irmão, o que eu estou te dizendo é, o cara é um humorista. E como é que tu faz humor sem você sacanear, sem você brincar, sem você ridicularizar? Isso é humor. Então vamos lá, faz uma lei simples e para com esse negócio de gordo, branco, evangélico e tal, flamenguista. Porra, faz o seguinte, no Brasil, uma lei, artigo, é proibido fazer piada. Ponto. Pena de tanto. E acabou. E nós vamos ser o país que proibiu a piada. Eu quero que... Porque assim, cara, essa ofensa da coletividade, ok, irmão, mas não tem uma vítima definida. As pessoas vão dizer, Batata, eu respondo um processo no Ministério Público, o canal responde, porque ao entrevistar os senhores, você, policial, e outros policiais, o policial contou como é que foi a dinâmica de uma operação policial. Eu subi a favela, o cara correu, eu fui atrás dele, quando ele deu um tiro, eu vi ele correndo lá, eu peguei a Madsen e pá. Sabe o que o Ministério Público acha disso? Discurso de ódio, propagação da violência. Meu irmão, você tem que aumentar essa capacidade de entender que essa lei vai te condenar porque você está contando um fato real de uma operação que pode ser interpretada como discurso de ódio e propagação da violência. Então, vamos separar as coisas. Você está ali como policial, e a dinâmica policial é essa. A dinâmica do humor é conhecida no mundo todo. Só que o Brasil me vem com uma lei dessa e vem com uma condenação totalmente desarmônica com todo o resto do Código Penal. Se a sociedade não parar e questionar, não refletir isso, cara, se prepare. Seremos todos presos. Todos presos. Porque eu vou fazer uma brincadeira com o Mano Walter, apesar de não se ofender, vai vir um cara, trabalhador de audiovisual, e vai falar, me ofende. Porque eu sou trabalhador de audiovisual. E ele chamou o Mano Walter de lerdão. E ele não pode fazer isso. Aí eu vou responder não pelo Mano Walter, pelo outro cara que eu nem sei quem é. Pela coletividade, que eu nem sei quem é. Cara... Quer falar? Eu preciso passar pro Dino Rock também, por favor. Eu vou permitir, desculpa aí o avanço aí. Ô, Glauber, eu entendo isso dioturnamente, Glauber. A gente é chamado de racista o tempo todo. Eu não posso abordar um cara que ele seja um pouco mais escuro do que eu sou racista, pô. Eu não posso abordar um cara que se diz talvez homossexual, porque ele se sente ofendido, porque eu não posso mais verificar se ele está armado ou não. Porque hoje eles já estão buscando direitos e eles querem que outra pessoa reviste ele, entendeu? Então eu entendo perfeitamente que o exagero dos dois lados, ô Glauber, é complicado. Eu entendo que se você começar a cercear o direito de liberdade da gente, daqui a pouco ninguém pode falar nada. E talvez seja essa a intenção. Legal, eu compreendo isso também. Mas também compreendo que o fato de colocar de maneira abrangente, jogar na internet, quando os caras chamam genericamente a polícia de vagabunda, eu me sinto um vagabundo, mesmo eu não sendo. Entendeu? É isso que eu acho. Então, cara, se quer ter essa patrulha, vamos ter com todo mundo. Quando o jornalista da Globo ou da CNN, qualquer outro portal, se referir à classe de policial dessa forma, o Ministério Público entre com a ação e condene a Globo, o jornalista da Globo, porque atingiu a coletividade de policiais do Brasil todo. Isso existe? Não. Então calma aí, gente. Calma aí. Vamos com calma.
Ó, eu pedi pra contar uma piada sem ser ofensiva, né? O camarada falou aqui, ó, o Lucas Amaral. Glauber, eu conto. E você é eletricista? Você é eletricista? Não. Não? Aí você vai me perguntar, não, por quê? Não, por quê? Por causa desse curto nas suas calças. Tu achou engraçado? Inteligente. Aí daqui a pouco vai Não- ofender a não- coletividade de homens que tem o... Como é que eu chamo esse negócio sem ser ofensivo? Órgão. O órgão genital Genital. masculino curto, pequeno. Aí, porra, daqui a pouco tem um monte de homem. Deve ter homem aí com órgão genital masculino curto? Deve ter, né, cara? É teu caso, Batata? Não, eu quase não ri porque eu não entendi. Porque Tá bom. eu não liguei curto com o que eu Então, tinha na calça. Então, assim, gente, vamos lá, Ministério Público, juiz aí do caso. Porra, eu não sei, cara. Eu não sei, sinceramente. Bom, Júlio Roque, cara, meu irmão, estamos diante de quê aí, cara? 2 casos, uma mulher agredida, uma vítima real, ridicularizada, humilhada, com lesão corporal, que foi expulsa de casa, e um outro cara num show artístico, com pessoas pagando ingresso, uma piada, 8 anos, o outro 4 anos. Isso para não esquecer o MC Pose. E alguém no chat falou assim, Glauber, seu hipócrita! Tu quer que o comediante possa falar o que quer e o MC Pose não pode cantar? Sim, cara, sim. Existe uma diferença absurda. O MC Pose está num ambiente com vários traficantes armados, com arma na cintura, inclusive em alguns episódios, registro da internet, cantando Tropa do General com vários parafaltadores e chamando o TCP pra guerra, chamando o outro disso e não sei o que, Comando Vermelho e tal. Exaltação a uma facção criminosa. E o que ele está fazendo é isso, exaltação a uma facção criminosa. Fora as relações promíscuas com o próprio crime, fora lavar de dinheiro, porque a mulher dele está respondendo o processo, não é ele, né? Não é ela, não é ele, e sim a esposa, mas né, a gente sabe como é que as coisas funcionam. Então, há uma diferença sim, há uma diferença. Ambos são artistas, então por que para uma arte pode, a outra arte não pode? Porra, meter bala nos polícia, a música do Pose canta isso. E o que é meter bala no polícia? É o homicídio, o artigo 121, é crime. Se não pode na real, não pode cantando. Certo? Se não pode na real, não pode cantando. Agora, inventam uma lei dessa, que separa a sociedade, os deputados não fazem nada, e agora vem o juiz e vai condenar 8 anos. Hoje é o Léo Lins, amanhã espere. Vão ser outros. Por favor, Júlio Roque. Bem, Glauber, equilíbrio e sensatez. Essas são as palavras que norteiam a civilização humana. E isso está simplesmente acabando. Estamos voltando nossos olhos, nossas leis, todos os nossos recursos para minorias e não para os humanos. A lei, sim, deveria ser obedecida a humanos, sem distinção alguma. Isso que seria interessante. Não defender minorias. As leis têm que ser para humanos. Então, deixamos de ser humanos para simplesmente respeitar minorias. É uma coisa que o Glauber acabou de falar, são leis, nós temos que respeitá-las, mas as opiniões, como analisamos essas leis, isso ainda podemos falar sobre isso. Podemos falar até então, né? Não sabemos até quando. Então, sabendo disso, a gente vê uma ferramenta, um uso dessas minorias para alguns objetivos. E eu creio que esses objetivos não estão expostos. Então, se pegarmos o sarrafo, pegarmos um parâmetro e formos únicos na nossa decisão, saber o que é crime e saber aplicar a lei neste crime para punir quem transgredir essa lei, isso sim seria de grande valor para a sociedade. E não se ater a interpretações de pessoas ou autoridades, interpretações pessoais sobre um assunto tão amplo, de tão grande espectro, que pode ser decidido de qualquer maneira que não venha a atuar dentro da população como uma efetividade. Então, eu acho que essa ferramenta nada mais do que uma polarização. Está na mão de quem tem autoridade para julgar. Se A está no poder, julga-se com o olhar de A.
Se B está no poder, julga-se com o olhar de B. Não tem uma determinação que faça ser indeterminado, não, o que faça ser imparcial. Muito obrigado, Glauber. Assim, com a imparcialidade, assim você tem uma voz ativa, assim você tem um respeito da população, assim você vai fazer cumprir as leis. Agora, adotar minorias como ponta de lança ou como objetivo para alguma coisa, escusa, isso nunca vai ser aceito, Glauber. É isso, cara, é isso. E assim, tem que saber o que está em jogo, né? Então, eu tô muito com o Júlio Roque aí. Essa imparcialidade não dá para ser para Chico de um jeito, para Francisco de outro. Isso é o problema, entendeu? Exatamente aí está o problema. Por favor, Júlio Roque, pode falar. Eu até pedi de novo a fala, porque eu vou fazer uma pequena analogia com um país chamado Estados Unidos da América. Você pode reparar em todas as abordagens policiais, quando eles estão perante a população, o policial bota as duas mãos no seu cinto. E você pode falar na cara desse policial o que você quiser. Você pode xingar a mãe dele, você pode xingar o Estado, xingar o presidente, destratar ele de qualquer maneira verbal, que não constitui crime. Só vai constituir crime se o policial tocar no cidadão ou o cidadão tocar no policial. Então, a arte verbal de tentar ofender alguém não constitui crime num país chamado Estados Unidos da América. Bom, senhores, é isso. Eu vou passar por Miquel, mas antes também tem um outro destaque. O Batata disse que o João Neto é um agressor, um canalha, tudo isso eu concordo. Eu já fiz vídeo falando do João Neto várias vezes. Fui muito agredido pela internet, fui chamado de feminista, defensor da mulher, que a mulher armou contra ele. Então, assim, cara, eu tô já aqui com a minha barba branca tranquilo em relação às críticas e eu sei exatamente o meu valor que eu posso me posicionar. Agora, a condenação do João Neto, o processo dele, em pouco mais de 3 meses, acho que não tem nem 3 meses, e ele já ter uma condenação, também mostra que a justiça é rápida para quem quer. Quantas mulheres não estão aí, cara, lutando para que o seu agressor seja condenado e a justiça demora? Anos. João Neto, como é midiático, como tem grande repercussão, a condenação veio em 2 meses. Ele cabe recurso, tudo isso e tal, não foi transitado no julgado, mas a justiça é rápida. Então, assim, cara, o que o Brasil quer, o respeito da sociedade, é quando foi, igual o Júlio Roque falou, imparcial e areia para todos. Mas sabemos que no Brasil não é assim. Miquel, por favor. Glauber, a gente está focando muito aqui na questão da piada, mas o fato é que a lei ela não está punindo só quem faz a piada. É qualquer ato, atitude, fala, texto que seja considerado discriminatório, que cause vergonha ou sofrimento a alguém. Então, veja bem, nós estamos aqui num podcast onde falamos de notícia. E aí temos ali um arrastão numa praia em Copacabana e a gente vai e solta a seguinte expressão: aquela cambada de vagabundo que estava lá. Ao falar isso, se aquela minoria se sentir violentada, se sentir ofendida, por mais que criminosos sejam de fato, nós poderemos ser punidos com prisão já aqui. A piada, ela só é um agravante quando você comete um ato considerado discriminatório nessa nova lei e você transforma isso em piada, isso aumenta o valor da pena. Mas a pena já existe para qualquer ato que seja considerado discriminatório, que seja vexatório contra uma minoria. E aí vamos esclarecer que minoria não se trata, para fins jurídicos, de um grupo pequeno de pessoas. Nós estamos falando daqueles que são considerados mais frágeis perante a sociedade. Então, se você fizer uma piada, como a gente falou, sobre o órgão genital masculino, o homem, o ser masculino, ele é considerado alguém que está em vantagem na sociedade. Então, você nunca vai ser condenado por essa nova lei. Agora, se você faz essa piada com relação ao negro, ao pardo, embora eles sejam maioria no Brasil,
eles são considerados uma minoria socialmente falando, porque eles teriam menos poder. Então, quando a gente vai para a discussão no caso do Léo Lins, a gente não tem que focar na piada em si. Nós temos que focar na forma em que isso está sendo interpretado, de qualquer um que se sentir ofendido. Então, mesmo nós aqui, que estamos tentando desenvolver um trabalho jornalístico, poderemos ser presos por nossas falas, uma vez que um determinado grupo de pessoas se sinta ofendido com isso. Nós levantamos aqui há uns dias atrás a questão dos bebês reborn. Se alguma daquelas mulheres se sentir ofendida com uma das nossas falas, ela pode iniciar uma ação junto ao Ministério Público, junto ao Judiciário, e resultar em todos nós aqui acabarmos presos por isso, com o agravante de estarmos utilizando a rede social, um meio de comunicação para propagar o que alguém vai considerar como uma atitude que causa vergonha, exposição indevida e sofrimento a outro. Então a gente não está falando só da liberdade para piada, mas sim da liberdade de imprensa, da liberdade de posicionamento sobre pensar o que é certo e o que é errado. Com essa lei nós podemos criminalizar, por exemplo, uma religião que considera a postura de outra religião uma questão pecaminosa, uma questão errada. E aí você tem, por exemplo, a situação de um evangélico que faz uma pregação que envergonha um espírita, né? Alguém de matriz africana. E aí o evangélico pode ser condenado por conta disso, porque a religião dele ofende a religião do outro. E, teoricamente, a religião evangélica ela é mais forte socialmente falando, ela é melhor aceita do que as religiões de matriz africana. E aí você pode ter pastores sendo condenados de púlpito por estarem discriminando outras religiões. Essa questão ela é muito mais grave do que apenas a piada. Cara, é complexo, né, cara? É complexo e, obviamente, cara, eu não tô aqui pregando o desrespeito às pessoas. O que eu tô dizendo é o seguinte, né? Esse negócio da coletividade é complicado, cara. Se você falasse para mim que o Léo Lins ofendeu uma pessoa específica, Dona Maria, seu José, e seu José entrou com um processo contra ele, e aí, cara, aí o negócio é diferente, aí é uma causa civil, aí foi pagar um dano moral, alguma coisa. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Estamos avançando, já está muito avançado. Agora, Mano Walter está me alertando aqui que nós temos vídeos. Temos vídeos de quem, Mano Walter? Danilo Gentili. Danilo Gentili. Então, por favor, vamos ouvir o Danilo Gentili. Bom, para quem não sabe, a Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo condenou o comediante Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Também condenou esse mesmo comediante a uma multa de 1,4 milhão, acrescida de 300 mil de danos morais coletivos. Qual foi o crime do comediante Léo Lins? Contar piadas em um show de humor. Esse show foi posteriormente postado no YouTube e, ao que tudo indica, isso foi um crime. Olha, no país em que o INSS é usado para fraudar velhinhos à força, a justiça puniu um comediante por contar piadas em um ambiente criado para isso, soa uma piada de mau gosto. Mas o Brasil é assim, é um lugar que o certo é duvidoso, o duvidoso é certo, e a decisão contra o Léo usa, entre outros fundamentos, 2 argumentos que são, no mínimo, duvidosos. Um desses argumentos seria o de que a liberdade de expressão não pode ser irrestrita. Ora, mas liberdade de expressão só pode ser irrestrita. Todos que expressam uma opinião, seja no teatro, na poesia, na música, na ficção, no livro ou em forma de uma piada, todos podem ser criticados, questionados e até acionados em processos civis. Agora, o que não podem, em hipótese alguma, é serem presos ou alvos de censura. Agora, o outro argumento dúbio e fartamente reproduzido na imprensa é de que o humor não é um passe livre para cometer crimes. E, de fato, o humor não é um passe livre para cometer crimes, até porque o humor não comete crimes. O humor é baseado em fantasia, em ficção, em exagero, em jogos de palavras, em associações de quebra de expectativa, em preparações e desfechos. O humor é uma forma de arte e de escrita como qualquer outra. E como toda forma artística, a liberdade para se fazer humor, para se contar piadas, deve ser protegida. E vou dizer uma coisa, essa condenação do Léo Lins é um tiro no pé de quem tenta limitar a comédia, porque ela foi demasiadamente exagerada, passou todos os limites. Hoje, é o comediante Léo Lins que está sendo condenado à prisão, que está sendo condenado à multa milionária, que gente corrupta, condenada, não teve a mesma condenação que ele. Hoje é o Léo Lins. Amanhã vai ser o seu portal jornalista, vai ser o seu portal blogueiro, vai ser o seu vídeo de YouTube. O que você diz hoje pode ser considerado pensamentos antidemocráticos. Olha, pensamentos autocráticos não são exclusivos da esquerda ou da direita.
Eles podem pertencer a alguém que não gosta de você. Simplesmente alguém que não gosta de você e tem poder para acabar com você. Aí seus direitos vão pro saco. Independente do que você acha ou deixa de achar. Olha, o Brasil precisa parar de brigar com a ficção e com a arte e se ater aos problemas de verdade. E eu tô aqui torcendo para que o Léo Lins consiga reverter essa condenação e continue livre. Essa é a segunda vez aqui no Brasil que um comediante é condenado à cadeia em primeira instância. A primeira vez aconteceu comigo, alguns anos atrás. Eu fico na torcida para o bom senso prevalecer na segunda instância do Léo Lins, assim como prevaleceu na segunda instância da minha condenação. Eu torço para que o Léo não seja preso. A gente não precisa dessa piada de mau gosto, que é prender comediante por contar piadas. Valeu. Bom, senhores, é isso. Eu quero saber também se é que é possível, né, sem que a gente cometa crime, e aí eu sugiro que a gente traga da decisão da juíza qual foi a piada. Nós temos ali um contexto, nós temos ali aspas, nós temos o processo. Miqueias, você tem isso contigo aí, cara, e eu já vou te dar um tempo para que você se prepare, né, para não te pegar de surpresa. O Danilo Gentili trouxe aí, cara, basicamente a mesma preocupação que é a minha. E quando eu discordo do Batata, eu estou discordando dessa forma de punição, porque se for assim, muita gente vai ser punida, inclusive eu e o Batata. Porque não há uma vítima direcionada, e sim a coletividade é o Ministério Público, porra. É o cara que passou no concurso e tá lá numa função e ele que sabe o que a coletividade se ofende, pô. É uma denúncia num portal de jornal que conclui que aquilo ali é um discurso de ódio e uma propagação à violência. Esse cara pega essa notícia feita por ele, entrega no Ministério Público e o Ministério Público, sem ter uma repercussão de ninguém, ele vai lá e abre um processo, uma ação civil pública, que é o que eu estou respondendo. Diferente fosse se o show do Léo Lins tivesse uma mobilização, da sociedade civil, representantes, diversas pessoas ali dizendo, cara, eu me ofendi, isso tá errado, esse cara é desrespeitoso, tá aqui minha filha tá traumatizada. Se fosse uma coisa nesse nível, com ampla repercussão, nós estaríamos aqui diante, cara, calma aí, porra, vamos lá, tá vendo essa dona Maria, seu Manel, o senhor Pedro, fulano de tal, olha esse bebê, olha essa criança. Cara, é um outro caso, diferente, é um funcionário público definindo o que ofende a coletividade. Então, essas são as minhas colocações. Por favor, Miquel, você tem essas informações? Algumas das piadas, Glauber, o Léo Lins, ele tem piadas muito pesadas, né? E aí algumas foram transcritas no processo. E aí eu vou ler aqui alguns trechos, né? Se o negro brigar com um membro da Ku Klux Klan, ele vai preso por agredir o Zé Gotinha. Essa foi uma das onde ele foi considerado racista por ofender os negros. Também tem questão do pessoal idoso, né? Ele fala aqui, eu estou fazendo várias piadas de velho agora, e vocês estão rindo tranquilamente, sem pensar se é certo ou errado, sem medo de julgamento. Por quê? Porque hoje ninguém defende o velho. Já ouviu falar na militância da velhofobia? Se o velho for falar, eu não gostei dessa piada, é mesmo? Você já está quase morrendo, reclama direto com Deus. Esse tipo de piada, e daí para pior, concordo, o Léo Lins fazia durante os shows dele, e eram piadas sempre muito pesadas. Mas quando você observa o show, eu confesso que eu sou uma pessoa que assiste os shows do Léo Lins, ele ao final ele sempre fala, olha, aqui é um ambiente de descontração, eu estou brincando com coisas que a gente vive no nosso cotidiano, mas eu jamais vou destratar uma pessoa velha, obesa, gay, se eu esbarrar com ela em um supermercado, se eu esbarrar com ela em um hospital, em qualquer ambiente. Aqui é um ambiente para que a gente possa extravasar as nossas falas e criticar a nossa realidade que é problemática. E não é para repetir, e eu não repetiria isso no meu cotidiano, na minha vida. E isso também é a mesma, quando a gente para analisar essa fala do Léo Lins, nós percebemos que essa é a mesma lógica que os MCs dizem praticar. Olha, eu falo aqui sobre crime, sobre tráfico, mas na minha vida eu não trafico. E aí essa discussão ela fica muito tênue. A diferença é que quando se trata
do comediante, hoje você tem uma legislação específica para tratar sobre discriminação e aquilo que pode chatear uma outra pessoa. Lembrando sempre, pessoas de grupos minoritários, ou seja, aqueles que são considerados vítimas perante a sociedade. Já quanto aos MCs, ele não entra nessa legislação, então a discussão vai acabar sendo outra. E sempre ressaltando, vítima da sociedade ou grupo minoritário, nesse caso, nunca serão os homens héteros, cis, pessoas brancas, pessoas com dinheiro, policiais militares, todos aqueles que são chamados de opressores pelo sistema. Essas pessoas não podem nunca ser vítimas de discriminação. Por mais que doa quando alguém chama todos os policiais de corrupto, de vagabundo, de ladrão, de safado, por mais que doa, para nós que somos agentes de segurança pública, jamais poderemos acionar essa lei, porque essa lei diz claramente que só se aplica quando tratamos de grupos minoritários. Minoritários no sentido de menor poder social. Bom, Miquel, é isso aí, cara. A bagunça começa no legislador, né? Então, tem aí os representantes que promovem leis e depois deixa essa bagunça aí para a sociedade, deixa essa impunidade para uns, porque, por exemplo, não há uma lei que vai definir o que é uma apologia ao crime. Não é uma lei decente. Não é uma lei decente. Só para fechar, cara, por mais que a sociedade se convença que realmente o cara tem que ser punido, é um crime, tem uma tipificação penal, o legislador fez, beleza. Agora, vamos refletir sobre a dosimetria da pena? O Miquel, pelo que eu acompanhei aqui, o artigo 20, ele tem de 2 a 5 anos, certo? De 2 a 5 anos de reclusão. E o artigo 88, ele tem de 2 a 5 também. Se ele tomasse a punição na menor pena, 2 anos, 2 mais 2, 4. Parece que tem um agravante ali do artigo 59, 69, alguma coisa do Código Penal. Na decisão fala algo nesse sentido. A pena dele não chegaria a 8 anos. Então, assim, cara, é cruel. Eu não abraço essa causa 100%. No país do INSS, porque foi o mesmo discurso usado pela defesa do Pose, e inclusive o desembargador foi nessa, né? Olha como que é a justiça. O desembargador do Rio de Janeiro, ele usou o mesmo argumento. É só um jovem que está ganhando o pão de cada dia. Não é um criminoso. O Léo Lins, ele está ali ganhando o pão de cada dia. Há desajuste na conduta do Léo Lins? Beleza, ajuste. Quer punir? Puna. Tem uma lei? Esse é o contrato social? Eu estou aqui para cumprir o contrato social. Agora, 2 pesos, 2 medidas, dá em Chico, mas não dá em Francisco, é difícil. Então, Miquel, o que aconteceu foi que a dosimetria da pena não considerou o cara na penalidade menor, né? E com isso, na soma dos 3 artigos, acabou chegando a mais de 8 anos. Foi isso? Glauber, na verdade ele foi condenado pela fala em si, pelo conteúdo, ele foi condenado a 2 anos e 8 meses por racismo, por discriminação, e 2 anos e 8 meses também na lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Só que aí, sobre essas penas, especificamente sobre o racismo, entrou mais 1/3 de pena por ter sido feito com caráter recreativo. E como ele ofendeu diversas minorias ao longo desse vídeo, né, que é um show que tem mais de 1 hora, a juíza buscou respaldo no Código de Processo Penal sobre a repetição dos crimes. E com isso ela colocou mais um agravante em cima dele, resultando, dentro da lei de racismo, em 5 anos e 13 dias de prisão. E aí, na lei de deficiência, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele tomou uma pena inicial de 2 anos e 8 meses, com agravantes que resultaram em 3 anos, 2 meses e 12 dias. E aí, quando a gente soma tudo, a gente chega nessa pena de mais de 8 anos. Então, a juíza ela não começou na dosimetria máxima. Já a pena era de 2 a 5, ela jogou de 2 anos e 8 meses, mas ao aplicar qualificadoras e agravantes, ela chega nesse somatório de 8 anos.
Entendi, meu irmão, entendi. O Batata cantou para mim aqui sobre o artigo, né, que eu citei, o 69, é o artigo que trata do concurso de crime. É isso, Batata? Isso. Então, no concurso de crime, chegou essa pena. Bom, fica a reflexão para a sociedade, para o legislador. Ele deu esses elementos. Da mesma forma, o legislador deu os elementos para o juiz, lá do caso do 8 de janeiro. O juiz, que muita gente não concorda, muita gente achou severo demais. A moça que escreveu Perdeu o Mané de Batom tomou 14 anos, fazendo concurso de crimes, considerando diversos crimes ali que o legislador entregou para o magistrado. Então, vamos ver qual é a próxima cena, né? Cenas do próximo capítulo nessa questão da liberdade de expressão, da liberdade artística e por aí vai.